A União Africana já se pronunciou em relação aos ataques americanos à Venezuela e aqui uma nota com umas 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Diz o seguinte: a União Africana está a acompanhar com calma e o ataque americano à Venezuela e o rapto do presidente Nicolás Maduro e também o ataque militar americano às instituições venezuelanas. A União Africana reafirma o inabalável compromisso com as leis internacionais, incluindo o respeito à soberania dos Estados, o direito à integridade e o respeito à autodeterminação das famílias, das pessoas. Depois a União Africana também aqui apoia a importância do diálogo, a reposição da paz e o respeito das instituições e o espírito de boa vizinhança, cooperação e paz na coexistência entre os países. Também aqui a União Africana enfatiza que reconhece o desafio que a Venezuela o desafio interno que a Venezuela está a atravessar e que apenas um diálogo inclusivo e político entre os venezuelanos pode resolver o problema do país, ou seja, aqui a União Africana reconhece os problemas internos da Venezuela, e depois a União Africana expressa a sua solidariedade ao povo venezuelano, reiterando o compromisso da promoção da paz, da estabilidade e do mútuo respeito entre as nações e regiões. E a União Africana também pede aqui o compromisso, a responsabilidade e o respeito das leis internacionais para a prevenção da escalada da guerra na região e a estabilidade. Ponto. Este é um comunicado da União Africana, que foi, por acaso, publicado em inglês, francês e espanhol. Apenas um comunicado soft, diplomático, com a intenção, claramente, de dizer que falamos alguma coisa. A União Africana não critica duramente os Estados Unidos da América, não critica o regime venezuelano e fica ali entre o respeito às leis internacionais. Joaquim, na Venezuela há ditadura, há sim um regime que é acusado de ser ditatorial. Foi isso a razão pela qual os americanos invadiram a Venezuela? Não só por isso, foi por questões várias, incluindo a questão do narcotráfico ou do tráfico, do terrorismo de droga, tráfico de droga, coisa assim parecida, ok? Mas a razão sine qua non são duas, ok? Primeira, claramente, a questões históricas que aqui claramente não vale a pena explicar. Depois, as questões ligadas às riquezas daquele país. E três, contribuiu bastante, questões ligadas à instabilidade naquele país. Ou seja, não havendo problemas internos, dificilmente a Venezuela podia ser invadida, porque os americanos teriam de arranjar muitos outros motivos e claramente o mundo inteiro poderia condenar os americanos. O mundo está também assim a observar, porque todo mundo sabe o que se passa na Venezuela, ok? O mesmo com os demais países onde os americanos já lá estiveram. Por exemplo, a qual é importante aqui nós africanos, nós União Africana, olharmos para o que aconteceu na Venezuela como sendo uma lição e um motivo inabalável para a coesão do continente, acima de tudo para a defesa do continente. Assim como na América Latina não existe unidade na defesa dos países, o Brasil criticou esta questão, esta invasão, mas nada vai fazer para além da crítica diplomática. A União Africana vive a mesma coisa, diferente da Ucrânia, que está a ser invadida, e a União Europeia está ali a dar o corpo para a defesa da Ucrânia. Razão pela qual nós, União Africana, temos um discurso comedido. Por quê? Nós sabemos da situação em que nos encontramos, sabemos da nossa fragilidade e também da nossa vulnerabilidade. A União Africana fala porque precisa dizer alguma coisa, e a União Africana, infelizmente, não critica com a mesma voz os consecutivos atos de violação à integridade territorial dos países africanos, como eu realço aqui, da RDC Congo, República Centro-Africana, da Somália, sobretudo da região do Sahel, e preferiu, por cima de tudo,
isolar esses países do que participar da solução interna naqueles países. Tanto que deram ao Burkina Faso, ao Mali e ao Níger a possibilidade de poderem criar uma nova organização que até mesmo é perpendicular à própria União Africana e que a longo prazo pode vir a substituir a União Africana. É um discurso também vantajoso porque não é violento, ok? A União Africana aqui também age como sendo uma instituição responsável que aqui reconhece os desafios internos da Venezuela e critica, digamos, reprova, condena essa invasão americana porque coloca o direito internacional como sendo o mais importante. Agora, o direito internacional existe para a defesa da segurança internacional, a defesa dos países todos. Os americanos trazem aqui o problema do tráfico de drogas. O tráfico de droga destrói qualquer país, ok? Apesar de que isso, para os críticos, a maioria das pessoas, é apenas um discurso vazio, que o petróleo é a razão fundamental pela qual os americanos foram para ali, para aqui dizer que existem outros países também relevantes do ponto de vista de recursos naturais, ok? Nós precisamos olhar, nós, União Africana, olhar profundamente para o da Venezuela, não porque tem petróleo, não porque tem maior reservas de petróleo a nível do mundo, ok? Isso a Venezuela sabe, e sabem disso de são nação, e sabem disso que o facto de serem grandes reservas de petróleo, são um alvo fácil para grandes potências. Todos os países que têm recursos naturais vários sabem que são alvo fácil para grandes potências. Mas se eu já sei que eu sou alvo fácil para grandes potências, porque grandes potências são gananciosas, são ambiciosas, vão querer o meu petróleo, eu preciso trabalhar em estratégias reversas para que isso não aconteça. Vai acontecer. Entre países, não existem países bonzinhos. A relação entre países vai sempre ser de interesse, mesmo que sejamos amigos deles, até um dia. Tanto no processo colonial, ok, europeus foram para a África, porque a África não fez nada, porque a África tinha recursos naturais, invadiram-nos, exploraram-nos. Okay? Isso vai se repetir infinitamente nos próximos tempos. Nós é que precisamos trabalhar no sentido reverso, de ir mitigando os motivos pelos quais eles nos podem invadir. A União Africana sabe que é a organização com países com mais problemas internos, a organização com países mais vulneráveis a isso. Okay? Existem muitos motivos de nos invadirem, muitos motivos, e nós mesmos somos os causadores desses motivos. Por isso é que temos aqui uma nota, não é, a condenar, a criticar, mas de forma muito soft. Por quê? Porque nós sabemos como é que nós estamos. Porque nós temos muitos recursos e temos muitos motivos para sermos claramente atacados. E vão nos atacar. Por exemplo, lição número 1. Robustecermos-nos do ponto de vista de defesa nacional. 2. Sermos nós os primeiros fiscalizadores, auditores da política africana. Qual é o país que está em eleições? Nós, União Africana, vamos para lá garantir que lá haja legalidade. Porque a segurança em um país africano é segurança em todos os países africanos. E esse ataque aqui, temos que olhar como sendo um ataque internacional, segurança internacional. Okay? Somos um continente muito grande, com 54 países, ok? E se formos algum dia robustos, coesos, não há nenhuma potência que nos vai atacar. Não há. Eu acho que a União Africana precisa agora olhar para si própria e dizer assim, vamos, a partir de hoje, reduzir os motivos dos internacionais quererem um pedaço de nós. A força, ou claramente pela diplomacia. Sim, também pela diplomacia, para que pela diplomacia, o que nós temos fique entre nós, discutido, negociado entre nós, pela força, eles tenham medo de poder chegar até nós. Ok? Porque se a América não fosse potente como ele é, do ponto de vista bélico, pelos recursos naturais que a América tem, também seria assim invadido. Também seria assim. Assim como também os americanos foram colonizados. Foram colonizados sim. Eu vou parar por aqui. Não lhe pedi like, esqueci-me. E obrigado a você que colocou like mesmo antes de eu pedir. Faça like agora se faz favor. Muito obrigado. E até já, meu chefe.